O punho de um homem apareceu de repente de um deles. Com um grito alto, o homem de cabelos brancos gritou indignado, perguntando o que havia de errado com ele. Levantando-se, ele socou seu oponente no peito, enviando um fluxo de energia verde através de seu corpo. Com o punho suspenso após o golpe, o homúnculo abriu os olhos de surpresa. Ele olhou para Donovan com uma cara sombria, que não moveu um único músculo deste ataque. O homem de cabelos brancos mentalmente notou que ele agora havia devolvido o golpe para ele. 100 vezes ele se perguntou por que seu oponente nem se moveu. Olhando para o homúnculo, Esteban ergueu o punho acima da cabeça, brilhando com energia vermelho-alaranjado. Ele fechou os olhos, quando a mão estava a poucos centímetros de seu rosto, e perguntou se ele estava realmente. Ele perguntou se ele era realmente humano. S7, seus olhos queimando de raiva, jogou seu oponente no chão, causando grandes pedaços de pedras para voar em diferentes direções. E relâmpagos vermelhos brilhantes assolaram ao redor. O rei do norte, um homem com um gesso na bochecha, disse que entre os reinos ocidentais, dividir tem o maior poder e vontade inabalável. Desejo olhou para ele e perguntou o que significa vontade inabalável. Ele olhou na frente dele e disse que isso significava que era forte e resistente. E em homenagem a isso, até a capital, Pittsburgh, foi apelidada de Cidade do Aço, porque era um ferro de verdade, fortaleza que era capaz de resistir a um enorme império. Ele riu e acalma. Protagonista disse que já havia deixou o império em sua vida. Então ele gostaria de olhar para ele, mas ele será capaz de vir para dividir, se seus países não estão em boas condições. E ele perguntou se ele estava falando sério em suas palavras, e perguntou se era importante agora. Ele disse que eles olhariam lá juntos. Algum tempo depois eles tilintaram copos. E ele continuou dizendo que, depois que eles limparam o labirinto de sombras, o comandante Janissary faria convidá-lo para uma grande festa. Mas o protagonista pediu que ele se sentasse um pouco mais, como a armadura estava coçando. Mas ele disse a ele para não inventar coisas. Havia um pôr do sol rosa no céu. Romantica disse que ele tem aquela cara de novo. O herói olhou para ela e perguntou sobre que rosto. Ela disse que seu rosto estava cheio de determinação. Ele sorriu suavemente. E ela continuou e disse que também havia saudade. Ele permaneceu em silêncio significativamente. O vento uivava nos telhados. E ele disse que estava com os olhos vermelhos. Perguntou do que ele estava falando. Ele disse que não queria aparecer aqui assim. Um enorme navio estava voando sobre a cidade. Ela olhou para ele, enquanto seu cabelo soprava em seu rosto, e perguntou se ele estava falando sobre dividir. E perguntou se ele tinha algo em comum com ele. Ele ficou na beira da popa e disse que era possível dizer isso. Palavras foram ouvidas sobre uma conexão fatal. Muitos canos esticados, e a luz passou por eles. A máscara de caveira disse que ele estava finalmente aqui. Ele deu um passo e perguntou: quem a deusa escolheria no correto mundo reconstruído, ele ou desejo? Ele ficou no meio de muitas trombetas e disse que iria fazê-lo sofrer punição por recusar seus ensinamentos.
Um símbolo com uma lua e uma menina era visível. Ele chamou o mensageiro dos ancestrais para vir. O cavaleiro Janissari foi ferido no peito e exalou prã. Cercado por uma aura, estava ao lado de Rafael, que também estava cercado por uma aura. E ao lado deles estava Giste, o de cabelo azul. Disse que parecia que eles tinham resolvido tudo. E ele disse que a segurança do Palácio Real era pior do que ele pensava, e perguntou se Sua Alteza estava bem. Ela disse que no campo de batalha, tal tratamento é desnecessário. Ao qual a de cabelos claros concordou e chamou sua senhora. Ela olhou para o desejo e romântica e perguntou-lhe sobre o que estava acontecendo com o Magic Esquadrão. E o de olhos vermelhos disse que eles tinham lidado com eles. Ela abriu as mãos e disse que o destacamento tinha o mesmo nome. E eles não pareciam pensar com a cabeça quando eles enviaram todas as suas tropas para o leste, ao qual o herói disse a seu subordinado que este não era o caso. Carrinho olhou para ele, e ele continuou e disse que isso é confiança. O pequeno perguntou do que se tratava essa confiança. Eles ficaram na frente da parede do castelo, e o protagonista disse que estava confiante, que ninguém poderia fazer nada com eles. O mago do ar ficou alarmado lembrando o profeta, e disse que não foi por acaso. Porque mesmo no mundo das sombras, aquele cara era muito forte 100 anos depois. Ainda mais então ele apenas olhou para a garota e disse a ela que ela não deveria se preocupar. O mesmo pode ser dito sobre eles. Ao qual ela sorriu e disse um pouco envergonhada que ela não falava assim há muito tempo, chamando-a de princesa. Ao qual a garota de cabelos brancos ficou envergonhada e disse que não se importava com suas maneiras. O espadachim de cauda ligeiramente alarmado ficou alarmado e perguntou se eles os deixariam assim. E o pequeno disse que isso era bastante normal para eles. Ele de novo perguntou sobre o fato de que ela ainda era uma princesa, ao qual o de cabelos azuis disse que eles eram amigos. O fone de ouvido de Desailly começou a soar. Ele levantou a mão e Puissão a ligou para ele e se apresentou. Ele disse que estava ouvindo. Ela disse que os paladinos de Artemis completaram sua tarefa. E pogrão e destruição eram visíveis à frente deles. Os santos ficaram na frente de tudo isso. Paladinos cobriram com escudos. E aquele que o cobriu disse que a terceira torre havia sido destruída. O herói disse a ela que ela tinha feito um excelente trabalho. E neste caso eles entraram no palácio. Priscila olhou para a frente e viu algo estranho. E disse-lhes para terem cuidado. Ela viu alguém na frente dela e perguntou se ele queria lutar. Ela disse que ele realmente não conhece o medo. Na frente dela estava um cavaleiro sangrento sem capacete, a quem ela disse que tal coragem era digno do comandante dos Janízaros, os melhores cavaleiros da divisão. E ele perguntou quem eles eram, e disse que seu poder não era como mágica ou uma aura. O paladino moveu seu corpo para a frente e disse que ele mesmo lidaria com isso, ao qual o santo disse que isso não era necessário. E a torre já estava destruída, e eles precisavam sair. Mas o comandante derrotado olhou para ela furiosamente e perguntou se ela era realmente uma santa.
e perguntou que tipo de bobagem isso era. Ele disse que acontece que eles administram a justiça. E os cavaleiros divididos são maus. Ela olhou para ele presunçosamente e disse que, claro que eles estavam causando problemas, colaborando com estranhos. E perguntou se não era esse o caso. E então ela perguntou se você quisesse dizer que o desvio do mundo das sombras dividir por puro acaso, ele ficou ainda mais furioso. E disse que não era assim. E disseram que estavam apenas seguindo as ordens de Sua Majestade, a fim de retribuir a humilhação que o Império os havia causado. No passado, ele perguntou se eles os haviam traído, junto com outros reinos ocidentais, juntando-se ao Império sem saber a verdadeira verdade. Um dos paladinos começou a rir contra o pano de fundo do pôr do sol. Ele segurou seu estômago e disse que esta era uma desculpa terrível. E ele precisava enfrentar a verdade, porque suas tentativas de encobrir seus pecados com lealdade eram apenas nojentos. Pois Selma se virou e disse que não havia sentido em continuar esta conversa com alguém que tinha perdido a cabeça. E disseram que estavam voltando. O comandante estava sangrando pelo canto da boca e perguntou sobre o Império Sagrado que caiu, devido a ser engolido pelo mundo das sombras. E então ela começou a desacelerar. Pouco a pouco, ele disse que a deusa Ártemis os abandonou. Ela parou e permaneceu em silêncio. Significativamente, ela continuou andando, dizendo que, sem barulho e a bênção da deusa, ela ordenou que seus paladinos o matassem, com a morte mais dolorosa. Eles puxaram suas lâminas diante dele. Dos corredores do palácio vieram os gritos de Romântica, que disse que não havia fim para este palácio. E a princesa disse que ela precisava treinar mais os músculos. Eles continuaram a correr, e a garota de olhos vermelhos podia ser ouvida gritando que era fácil para ela falar com seus músculos. E o desejo ordenou em voz alta que parassem de brigar. Ele olhou para a frente sem fôlego e disse que ninguém sabe o que os espera. Então eles precisam estar preparados. Mas então flashes verdes apareceram acima de Rafael. O líder o chamou em voz alta com a boca bem aberta. Ele se virou bruscamente. E ele usou um escudo aura para bloquear o ataque. Em algum lugar à distância, uma voz foi ouvida. Ele estava por trás do traço residual do ataque. E perguntou que o escudo do grande império havia sido esquecido. Em um lugar tão terrível, o pirata saiu para eles, segurando seu chapéu, e disse que ele deveria proteger o dono em sua casa e não interferir no de outra pessoa. O cavaleiro olhou na frente dele, e pensei que este homem era da classe de um rei. E disse que estava aqui para fornecer proteção para todos. Ele sorriu e disse que parecia divertido. E disse que não seria chato com ele. Carrinho de bebê pulou de seu assento, e ele continuou e perguntou o que eles queriam. Um de cada vez ou todos de uma vez. O de cabelo azul de repente saltou, golpeando com um florete com uma aura. E ele ficou surpreso por ter diminuído a velocidade após o salto. E perguntou sobre o que era tudo. E disse que não gostava de surpresas. Ele parecia descontente no fato de que sua máscara foi danificada. O pequeno ficou com seu florete nas costas. E ele continuou e perguntou sobre o que ele viu.
e perguntou se o bebê elefante queria brincar. Carrinho agarrou sua espada em suas mãos. Em frente ao pirata, observou que o público não fica feliz quando um apoio personagem ofusca o personagem principal. Rafael abriu bem a boca, mostrando os dentes. Rafael disse Pran que tal oponente era demais para ele e pediu-lhe para deixar o inimigo para ele. Pran franziu os lábios levemente, expirando pesadamente. Um riacho azul de horas apareceu na frente de Rafael. O espadachim assumiu uma pose de luta. Emitindo uma aura azul, Pirate fechou os olhos, estendendo os braços para o lado. Ele disse que nada mudaria se ele estivesse em uma posição diferente, porque não houve um jogo de terceira categoria. O personagem principal ficou atrás de Rafael, sua boca ligeiramente aberta. Desejo disse a Rafael para confiar no carrinho de bebê, como fazia parte do plano. Rafael concordou com o personagem principal. O Rafael correu na direção oposta dos caras. O lutador disse ao espadachim para não decepcioná-lo, chamando de comandante da guarda auxiliar. O lutador gritou para os outros que eles precisavam seguir em frente. Romantica e Indies ergueram os punhos, desejando boa sorte ao espadachim. O personagem principal colocou a mão no ombro do espadachim. Surpreso, ele disse a ele para segurar um pouco. Carrinho olhou para Pirate, enquanto o personagem principal fugia apressadamente. Pran disse desejo que ele iria alcançá-los em breve. Pirate ficou surpreso que os caras deixaram Pran sozinho. Pirate franziu os lábios olhando para o carrinho de bebê em perplexidade. Ele disse que iria brincar um pouco e ele sempre teria tempo para alcançá-los. Uma aura azul apareceu na frente do rosto do pirata, que o surpreendeu. Um pequeno pedaço da máscara voou no ar. Pirata puxou ligeiramente para trás quando o espadachim pousou no chão na frente dele. Rosto de pirata estava faltando metade de sua máscara, que o fez parecer mais sério. Ele disse que deve ter sido muito apressado e chamar Pran de personagem menor. Os olhos do pirata começaram a brilhar com uma luz verde brilhante. Pirata disse que o espadachim é um candidato e tanto para um dos papéis principais. Um pôr do sol laranja era visível no céu. Rafael disse ao protagonista que Pran, oponente, é um dos poucos que alcançou a classe do rei. Pensando que Pran não poderia lidar com ele, o protagonista correu atrás de Rafael enquanto ele olhava para ele. Rafael disse que entende sua ânsia, mas ainda é perigoso. Desejo disse que tudo ficará bem. Desejo olhou para frente com um olhar sério. Ele observou que os reforços chegariam em breve. Um bando de monstros, com olhos brilhantes, rastejou na frente dos caras. O personagem principal disse a Rafael que era melhor. Concentre-se em seus inimigos. O Rafael brilhou seus olhos verdes, dizendo que era melhor não perder tempo e só seguir em frente. O Rafael criou um escudo de aura verde na frente dele, afastando todos os monstros. Pedras caíram do teto devido à aura poderosa. Wham pulou no ar, empurrando do chão com seu ataque. Pirata cortou as colunas em pedaços
Pran se esquivou com sucesso do ataque, pousando no chão pirata. Disse ao espadachim que ele achava que tinha conhecido um digno oponente, mas ele estava simplesmente perdendo seu tempo. Pirata balançou o braço, atacando o espadachim com uma aura de rosca verde. Pirata disse que esperava mais dele. Pran conseguiu se esquivar de ataques pulando no ar. Pirata disse ao espadachim que suas habilidades e sua aura. Ele tinha muito pouca originalidade e impacto. Para o personagem principal, Carrinho cobriu o rosto com as mãos. Como nuvens de fumaça e poeira subiram. Carrinho de bebê ricocheteou no chão, correndo em direção ao seu oponente. O espadachim atacou seu oponente, deixando uma aura azul atrás dele. Reações adversas aos medicamentos. Pensou que o pirata estava bloqueando todos Com os essas seus cordas ataques finas cobertas de aura. Pirata suspirou pesadamente, abrindo a boca. Ele disse que não tem respeito pelo público. Reações adversas aos medicamentos que estava atrás de seu inimigo, empurrado do chão, indo em direção a ele. Pran pensei que se assim for, então suas costas eram seu ponto fraco. Na frente de Pirati eram fios finos, coberto com uma aura verde. Carrinho cerrou os dentes, preparando-se para atacar seu oponente com todas as suas forças. Carrinho atacou Pirati, que então desapareceu, aparecendo atrás do espadachim. Pirati disse que era muito desagradável. O espadachim arregalou os olhos, olhando para seu oponente com incompreensão. Ele não entendeu o que era, assumindo que era uma sombra. Pirata olhou de lado para o espadachim, com seu olhar sanguinário. Pirata notou que era hora de terminar esta peça chata e passar para o próximo ato. Pirata atacou Carrinho, fazendo com que o sangue flua de seu corpo. Pirata estava interessado em quão longe os caras correram, observando que eles precisavam recuperar o atraso. Sangue estava se espalhando pelo chão. Ele se lembrou das palavras de Caterina, que perguntou o que ele estava fazendo, porque esta não era a arma dele. Caterina bateu no chão com o. Caterina queimou Carrinho com seu olhar maligno. Ela perguntou ao espadachim se ele perdeu sua principal vantagem, como ele ia lutar. Caterina estreitou o olhar, seus olhos brilhando. Caterina perguntou ao espadachim qual era o problema dele, pensando que ele não queria confiar apenas na velocidade. Então ele decidiu empunhar a enorme espada. Com suas pequenas mãos, Pran abaixou a cabeça, dizendo que se ele apenas afiasse em uma coisa, era improvável que ele fosse longe. Caterina se apoiou em sua muleta, olhando para o espadachim. Reações adversas aos medicamentos. Disse que Romantica se tornou tão poderoso que ela levou um esquadrão inteiro de mercenários e envelhece com seu talento natural. Tomou posse de uma arma lendária. O espadachim notou que ele era o único marcando o tempo. Pran pegou a espada de madeira, segurando com força. Ele disse que simplesmente agitar sua espada não ajudaria. Os outros. Caterina mostrou os dentes, olhando para o carrinho com um olhar zangado, enquanto Rafael colocava a mão no ombro dela. O alfaião pediu a Caterina para parar. Rafael se aproximou do espadachim, dizendo que ele teve treinamento suficiente. Naquele ponto, Pran levantou seu olhar perplexo para Rafael. Rafael disse ao espadachim para levantar a arma.
As luzes estavam brilhando intensamente na arena de treinamento. Quam levantou sua espada levantando-se. Ele estava se perguntando o que Rafael estava fazendo. Rafael ficou em frente ao espadachim, piscando seu olhar rude. Rafael disse que entende perfeitamente como é quando você não sabe qual caminho seguir. Próximo, Rafael mostrou os dentes, emitindo sua aura amarela assustadora. Rafael disse a Pran que era hora de parar de pensar nisso. Carrinho franziu as sobrancelhas, segurando sua espada na frente dele. Rafael disse ao espadachim para colocar sua vida em risco. E percebeu qual era o seu verdadeiro problema. A luz fraca iluminou levemente a sala. Carrinho caiu no chão mostrando os dentes. O espadachim caiu de costas, parecendo um carrinho levemente espancado, apoiou-se na espada de madeira. Enquanto ele se levantava, Carrinho ficou tremendo na frente de Rafael. Apoiado em sua arma, o Rafael notou que, como ele disse, há muitas pessoas talentosas no grupo do protagonista. Rafael cerrou os punhos em frente. Ele disse que os mercenários, que a filha da família Iru reuniu, não são de forma alguma inferiores aos cavaleiros do Império. E se a guerra acabar, eles definitivamente se tornarão o principal suporte da Prauja. Rafael notou que a princesa, com sua diligência e talento como espadachim mágico, está crescendo tão rapidamente que ninguém pode acompanhá-la. Acrescentando que por enquanto ela é a defensora do Império. E no próximo você será um grande governante. Rafael apresentou a imagem de um protagonista ameaçador. Na frente de uma multidão de pessoas, Rafael disse que não são necessárias palavras sobre o desejo, já que todos o reconhecem, até seus inimigos, observando que ele é o mais jovem guarda imperial, com qualidades de liderança excepcionais e carisma. Rafael disse que em comparação com essas pessoas, Carrinho de bebê parece completamente inútil. Carrinho olhou para Rafael, com uma expressão séria no rosto. Ele disse que ele mesmo entende tudo isso perfeitamente bem. Rafael abriu a boca olhando furioso para Pam. O Rafael perguntou Pran o que ele poderia entender. O espadachim mostrou os dentes, tremendo levemente de medo. O Rafael disse que Carrinho é só fingir. Mas ele está se dirigindo para uma esquina e nem entende porque tudo isso está acontecendo com ele. Rafael agarrou o espadachim pelos ombros, que o deixou pasmo. O Rafael relembrou as palavras de Pran, que simplesmente balançar uma espada não é suficiente, observando que isso não é verdade. E se ele sente que é bom em uma coisa, então ele precisa dominá-lo com perfeição. Rafael se inclinou sobre o carrinho, olhando para ele com um olhar zangado. Carrinho cerraram os dentes arregalando os olhos. Rafael perguntou ao espadachim o que o estava incomodando. E que ele estava com medo, que ele iria interferir na próxima batalha. E que ele não ajudaria de forma alguma. Lágrimas começaram a aparecer dos olhos de Pran. Rafael perguntou a Pran se algum de seus companheiros duvidava dele. Rafael olhou para o espadachim, com total seriedade, notando que assim como ele, eles acreditam nele e vão acreditar nele, mesmo nos momentos mais difíceis.
Carrinhos seguraram sua espada com força em suas mãos. O Alfaião disse ao carrinho para segurar a espada com força na mão. E finalmente perceber o que ele precisa fazer por si mesmo. E seus amigos. E por que eles continuam a segurar a espada? Pran abriu a boca de surpresa, imaginando a imagem de seu professor atrás dele. Rafael disse ao espadachim que, embora ele possa estar preocupado, seu professor lhe ensinou muito. Pran se apresentou e o major, que colocou a mão na cabeça. O Alfaião observou que o carrinho nunca deve esquecer suas lições. Pirata mostrou os dentes em desagrado, dizendo que gostou dessa máscara até que o carrinho quebrou. Pirata estendeu os braços para os lados, enquanto uma luz de aura azul brilhante apareceu atrás dele. Pirata notou que não estava tão entediado quanto pensava. Pran observou que a aura responde ao coração de uma pessoa. Aqui, voltou sua atenção para a luz brilhante atrás dele. Pran pensou que, portanto, para alcançar a classe de um rei, mera habilidade não é suficiente, mas é preciso ter um coração forte. Pran pensou que por apenas um momento milagroso, ele foi capaz de romper sua aura de espada. Pran relembrou o momento em que atacou o major. Pran levantou-se emitindo uma aura azul. Ele notou que não tinha esquecido aquele momento. A espada estava envolta na aura azul de Pran. Ele pensou que precisava se lembrar disso. Para chegar ao pico, Pran ficou em uma pose de luta, olhando para seu oponente com um olhar ameaçador. Pran observou que isso é para desferir golpes fatais. Sem perder, Pirate ficou com uma cara séria, enquanto Pran o atacou sem hesitação. Pirate disse a Pran que essa era outra pose estúpida. Pran apareceu atrás de seu inimigo, enquanto o sangue saía dele. Pirate descobriu seus dentes girando bruscamente atrás de suas costas. Pirate estendeu os braços para os lados, enquanto o espadachim estava atrás dele novamente. O espadachim atacou Pirate, golpeando várias vezes. Pirate olhou para a frente irritado, rangendo os dentes. Pirata pensou que Pran desferiu 4 golpes, com quase nenhum intervalo, e que, em vez disso, ele os atingiu simultaneamente. Pirata ficou surpreso por não entender como alguém que não tinha chegado ao rei poderia ter tal velocidade. O espadachim empurrado do chão. Pirate disse que isso era tão ridículo, pensando que ele só viu um traço residual da luz prateada. Traços de aura branca apareceram na frente de Pirate. Ele não entendeu. Quando Pam conseguiu atingir um nível tão monstruoso, Pirate estreitou os olhos, dizendo que estava arrependido. Pran atacou seu oponente, após o qual ele começou a se dissolver no ar. Carrinhos arregalou os olhos olhando para trás. Ele notou que ele definitivamente bateu várias vezes, mas não senti nada. Pran lembrou do momento em que atacou. Sombra do pirata. Pirate envolveu-se em uma aura preta e verde, sua boca ligeiramente aberta. Ele disse que se os ataques de Pran não fossem simultâneos, ele teria sido capaz de furar o pescoço. Através de sua habilidade, reações adversas aos medicamentos, segurou sua espada na frente dele. Seus inimigos estão espalhados pela sala. Pirate notou que ouviu que um cara ligou. O Cavaleiro do Brilho de Prata
tinha aparecido, e eu não conseguia pensar que seria um cara como ele. Pran pensou que Pirate estava usando magia espacial, após o qual ele assumiu que era outra coisa. Pran pensou que seu inimigo tinha momentaneamente se transformou em uma sombra sem corpo. Pirate tirou os restos da máscara de seu rosto. Olhos verdes pirata cintilante disse. Valeu a pena tirar a máscara por um momento. E pausando a peça, o espadachim correu em direção ao inimigo, pretendendo atacá-lo. O espadachim pensava que não importa o quão forte ele fosse, ele teve que derrubá-lo. A aura que emanava da espada desapareceu de repente. O espadachim olhou para sua espada em choque. Seus olhos arregalados, pirata estendeu a mão. Soltando sua máscara, pirata disse ao espadachim que este era o fim de seu conto de fadas. Observando que ele tinha gasto muito, ou tentando se aproximar de seu nível, a máscara do pirata caiu no chão. Pirata perguntou ao espadachim como foi perceber que todos os esforços ele fez ao longo dos anos, de repente desapareceu no esquecimento. Pirata emanou um preto energia aterrorizante que encheu o espaço. Pirate disse ao espadachim que para um personagem menor, ele deve estar satisfeito por ter sido capaz de durar tanto tempo na batalha com o rei. Won apareceu de cima, envolvendo-se em uma aura vermelha. Won disse ao pirata para não fazê-lo rir. Pirata olhou para cima com surpresa. Uma explosão poderosa e alta ocorreu na sala, fazendo com que plumas de fumaça subam. A silhueta preta do pirata podia ser visto debaixo da fumaça. Won disse a Pirate que ele aparentemente não vê, já que ele considera seu irmão um personagem menor. Carrinho olhou desajeitadamente para Won, que apareceu bem na frente dele. Won disse ao pirata que antes dele, era um ator que brilha mais nesta época. E uma mão confiável para o protagonista. Won acrescentou que o carrinho também é o super fofo do grupo. Mascote Estorninho. Kinwen olhou para os caras em perplexidade. Won disse ao oponente para esfregar melhor os olhos. Os caras ficaram em frente ao inimigo, enquanto a fumaça recuava ligeiramente. Won disse que ele é um mestre em magia explosiva. Takaran apareceu na frente dos caras. Quebrando o chão, Takaran fechou os olhos, rangendo os dentes. Plumas de fumaça subiram seguindo o relâmpago amarelo. Fritzl disse à bailarina para se afastar. Poetson caminhou em direção ao carrinho, com uma expressão séria no rosto. Ela pediu desculpas ao carrinho por estar atrasado, observando que eles foram convidados a ajudá-lo. Carrinho olhou para Pritzel, lembrando as palavras do protagonista, que eles viriam em seu auxílio. Pirate estreitou os olhos, parecendo hostil para os caras. Os caras se envolveram em sua aura. Estavam ansiosos para a batalha com seu oponente. Poetson disse que sua equipe Stoneman está se juntando à luta. O céu noturno envolveu todo o espaço. Acima do castelo, uma voz foi ouvida chamando o personagem principal. Quando eles estavam prestes a ir para o último andar do castelo, Rafael e Desejo se aproximaram do pé da escada e estavam prestes a escalar. O protagonista respondeu à pergunta de Rafael, dizendo que, de acordo com suas informações,
Os aposentos do rei estavam lá, e só de lá eles poderiam chegar ao porão. Rafael acrescentou que era bastante confiável durante a guerra. Desejo caminhou junto com Rafael, que fez uma careta no rosto. Como ele entendeu que esta jornada seria longa,